Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Vieira de Mello, presidente da ALAI, sócio do escritório Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello, tradicional escritório especializado em propriedade industrial e intelectual. Hoje temos mais um webinar da ALAI sobre as reformas tributárias, as propostas do governo federal e do Congresso. Agradeço a presença já da Lina Santin. Obrigado, Lina. Luiz Gustavo Bichara. E daqui mais um pouco, Vanessa Canhado, assessora especial lá do Ministério da Economia, vai estar conosco. Mas então já passo a palavra para o Bichara e avisando a todos que as perguntas poderão ser feitas somente via chat, tá bom? E o doutor Bichara vai conduzir as perguntas ao final. Muito obrigado. Passo a palavra a você, Bichara, para comandar o nosso webinar. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. É com grande alegria que estamos aqui nesse webinar da nossa ALAI, Aliança de Advocacia Empresarial, para debater a questão da reforma tributária e com a minha amiga professora Lina Santin e com a doutora Vanessa Canhado, que em breve estará aqui conosco. Só para deixar claro, o Ricardo conversou com a assessoria dela há pouco, ela informou que está terminando uma reunião e deve estar entrando já aqui conosco. Eu acho que, enquanto isso, e também como eu já tinha, inclusive, programado, seria importante a gente só dar um overview do estágio em que a reforma tributária está hoje, tanto em termos de CBS como em termos das PECs. Então, assim, muito em resumo, eu acho que seria importante a gente lembrar que a gente tem hoje duas propostas de emenda constitucional apresentadas perante o Congresso Nacional, a 45 e a 110, ambas com o mesmo objetivo, que é a criação do chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria um IVA brasileiro, em substituição aos tributos sobre o consumo hoje existentes. Então, a gente teria, na disciplina desenhada nas PECs, um IVA contra todos os tributos sobre o consumo hoje existentes, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, e na PEC 110, inclusive, salário de educação e IOF também teriam suas extinções devidamente endereçadas. São propostas ousadas, que objetivam, então, a criação desse IVA nacional e, fundamentalmente, uma tentativa de organização de uma maneira sistêmica do sistema tributário nacional. Em outras palavras, a intenção dessas PECs é ordenar a tributação, tornando-a neutra, só gravando a ponta final, o consumidor, efetivamente, dos serviços, e instituindo, então, um tributo uniforme, basicamente, ao menos dentro do respectivo ente federativo, e acabando com a guerra fiscal. Tenho certeza que a Lina pode nos falar um pouco melhor sobre isso. Ela sempre esteve muito envolvida, inclusive é uma das mentoras aí da PEC 45. E, por outro lado, o governo federal se manteve ausente desse debate durante quase um ano e meio, e, mais recentemente, até para surpresa de alguns, ao invés de produzir suas considerações críticas e contribuir com um debate sobre as propostas de emenda constitucional, o governo federal preferiu endereçar o seu próprio projeto, o projeto da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços. É uma iniciativa que gerou uma certa polêmica, na medida que o governo federal adota a posição de, aparentemente, se preocupar com a sua arrecadação e conduzir a sua reforma tributária sobre consumo, preterindo estados e municípios. Então, a reforma para esses outros entes ficaria para um segundo momento. Acho que aí já se instaura a primeira polêmica, que é a gente compreender, e tenho certeza que a doutora Vanessa vai nos ajudar nesse ponto, por que seria melhor uma reforma só para a União e uma reforma que não congregue, não contemple estados e municípios. O fato é que essa proposta foi apresentada. Doutora Vanessa, bom dia. Olá, como vai? Tudo bom, agradeço aqui a sua presença. Desculpem o atraso. Tudo bem, Bichara? Tudo bem, muito obrigado por estar aqui conosco, uma honra. Eu estava fazendo uma rápida exposição inicial
sobre o estágio atual da reforma, né, as duas PECs e o projeto da CBS. Eu já estava, inclusive, terminando, então quero aproveitar para saudá-la, né, uma honra tê-la aqui conosco, e dizer que, independentemente de eventuais discordâncias normais do processo dialético, é muito elogiável a postura do governo federal no sentido de estar viabilizando um debate aberto com a sociedade, né? E acho que a sua presença aqui hoje demonstra isso muito enfaticamente. Queria destacar isso, que acho que é um ponto importante, né? O processo de construção de normas tributárias no Brasil está sendo feito às claras, de uma maneira democrática, com um debate acadêmico, da comunidade profissional, da comunidade científica. Isso é muito positivo. Eu acho que isso é um passo relevante no amadurecimento do debate tributário e queria lhe parabenizar pela relevante participação nesse processo. Acho que, de uma maneira geral, eu já coloquei um perfil um pouco no sentido de em que momento se encontra o debate hoje, né? As duas PECs apresentadas no Congresso Nacional e a CBS. Então, se me permite, eu já iniciaria com uma indagação, para logo depois, na sequência, a gente ouvir a Lina, né? Com certeza, podemos seguir assim. Então, vamos. Então, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, até para a gente esquentar o debate, né? Por que a gente deve crer que a proposta de CBS é melhor do que a gente avançar no debate das PECs, na medida que ela, teoricamente, só resolve o problema da tributação sobre consumo para a União, deixando, ao menos nesse primeiro momento, fora da discussão estados e municípios? Ou, simplificando, não seria melhor a gente prosseguir no debate das PECs e deixando de lado a previsão da CBS? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a Lina, Gustavo Bichara, conheço já ambos há algum tempo. Muito obrigada pelo convite, pelas palavras iniciais. Eu acho que essa discussão, ela é concomitante, e é melhor que ela seja concomitante e não excludente. Por quê? Porque a reforma ampla da tributação do consumo no Congresso, ela, exatamente por ser mais ampla, ela tem uma dificuldade maior de alinhamento e aprovação, né? Você tem, além das questões setoriais que envolvem também IPI, ICMS e ISS, a gente tem as questões federativas, né? Que são as questões mais complexas do ponto de vista do Ministério. Então, o objetivo do governo no envio da CBS não foi inviabilizar essa discussão, mas foi colaborar com ela, inclusive adotando uma narrativa muito convergente com os princípios de um bom IVA, que é uma alíquota padrão, o crédito financeiro, desoneração de investimentos, exportação e etc. Então, acho que isso tudo, na verdade, ajuda nas discussões das PECs. E, por outro lado, tentar, com uma contribuição mais aderente ao IBS, facilitar a transição do sistema atual para o sistema novo, né? Se a gente tiver que fazer uma transição, seja de 5, seja de 10 anos no IBS, com os tributos atuais, me parece bastante razoável que a gente tenha uma CBS ao invés de um PIS/COFINS para fazer essa transição. Por quê? Porque, além de serem tributos mais parecidos, você tem um impacto mais imediato do ponto de vista de crescimento econômico. Então, você não precisa esperar toda essa transição e nem todo o rearranjo de todos os tributos para poder ter uma perspectiva de melhor ambiente de negócio, segurança jurídica, que é o que a gente buscou com a CBS. Então, a gente vê ganhos nessa discussão concomitante e eu queria reiterar que não é uma discussão excludente, né? Uma não exclui a outra. Bom, acho que a palavra está aqui comigo. Vanessa, que prazer estar aqui contigo. Bichara e Alai, mais uma vez, obrigada pelo convite. Fazendo coro aqui as palavras do Bichara, acho que a gente precisa parabenizar, sem dúvida, ao governo federal por ter entrado nesse debate e por estar contribuindo para a adoção de uma tributação no modelo IVA sobre o consumo no Brasil. Acho que o PL 3887 tem inúmeros benefícios nesse aspecto. A Vanessa citou alguns aqui, mas a gente teve essa ampliação da base de cálculo, então receita bruta sobre operações de bens e serviços em sentido amplo,
fim de alíquota por dentro, não cumulatividade plena, fim do conceito de insumos, criando o conceito de crédito financeiro integral, acabou com um monte de benefício fiscal, que trazia muita complexidade, também trouxe essa alíquota geral com poucas exceções, e tudo isso, enfim, é muito benéfico porque contribui para um modelo simples, isonômico, neutro, com essa menor litigiosidade, que é o objetivo, sem dúvida, da simplificação da legislação tributária, e trazendo mais ainda um debate transparente sobre carga tributária. Enfim, esses são só alguns dos pontos mais positivos do sistema de CBS. Importante falar que acabou também com os regimes diferenciados, isso causava uma distorção grande de a tributação cumulativa e não cumulativa, dentre outros, rede, reintegra, PADs, enfim, são inúmeros a simplicidade que trouxe. E aí, por outro lado, e como é de fato desafiador você transformar uma tributação tão complexa, não neutra, setorial, em algo mais simples, como se propõe ser a CBS, tem alguns aspectos, alguns pontos de críticas ou de proposições de melhoria. Acho que as mais conhecidas e que a gente tem visto a Vanessa falando abertamente sobre elas, que também é algo para se parabenizar muito, de estar presente nesse debate bastante democrático e transparente, mas uma delas é a questão da alíquota de 12%, que assustou um pouco com relação àquilo que se previa e os estudos de substituição da arrecadação atual do PIS/COFINS, e a gente não sabe muito bem como foram feitos esses cálculos. Tem algumas críticas, e acho que o Bichara deve fazer essas perguntas mais incisivas, mais pontuais, mas algumas críticas de redação que eu tenho visto a Vanessa falando bastante em eventos, esse desalinhamento dos artigos de incidência, tem uns artigos que falam sobre bens e serviços, outros a receita decorrente do acréscimo da receita bruta. Também teve uma discussão, logo de início, os advogados ficaram assustados, porque, a princípio, a incidência seria mais ampla do que o direito ao crédito, poderia ter uma interpretação restritiva do crédito, já que o crédito não seria sobre toda a CBS destacada. A Vanessa também já se manifestou nesse sentido. E aí, por fim, acho que uma que geral que eu tenho visto também em todos os debates, a questão de não haver garantias e prazos para devolução dos créditos, que é algo muito importante num sistema realmente neutro e não cumulativo, né? E ainda mais com esse histórico brasileiro que a gente tem e de desconfiança de que de fato haverá essa devolução, que ela vai ser tempestiva e não vai onerar a cadeia. Mas eu queria endereçar aqui uma primeira pergunta, feito esse apanhado geral. Além dessas questões que são mais técnicas, redacionais, literais com relação à redação, surgiram algumas ideias que eu tenho mais como inovadoras, digamos, que são dispositivos e alguns regimes que a gente não tem hoje vigente na legislação brasileira. Então, dentre elas, uma que está até no documento que o Bichara lhe entregou em mãos, em nome da OAB, a questão do ônus econômico da CBS ser expressamente atribuído ao adquirente. Isso não é uma questão tributária propriamente dita, mas é algo que ajudaria muito, né, os contribuintes ali a ter essa segurança de neutralidade de repasse desse ônus para o consumidor final de fato. E aí tem outras, Vanessa, que são um pouco mais ousadas, de entender que o vencimento da CBS deveria estar em compasso com o vencimento da fatura, né? Como a gente sabe que já acontece, a gente teria, enfim, tecnologia da informação para juntar essas questões, junta aqui aquela questão do modelo Abu Dhabi, que o Raul vem defendendo bastante também na PEC 110, o reconhecimento do crédito da CBS na hipótese de inadimplência da fatura, uma exclusão expressa, embora eu entenda que o texto já traz uma limitação ali da base de cálculo, mas ainda se tem essa discussão até hoje com relação à receita de terceiros,
Acho que seria interessante saber qual seria a posição, se a gente teria um dispositivo para excluir expressamente essas receitas da base de cálculo. E um ponto também que ficou bastante, enfim, questionado no PL é o fato de não autorizar a transferência de créditos, né? Eu queria entender um pouquinho o que está por trás. Mas essas ideias tidas, entre aspas, inovadoras, a minha pergunta seria mais no sentido se há espaço para que a CBS venha se adequar para trazer um modelo nesse aspecto. Se não há, qual vai ser a posição do governo nisso? Se vai ser através, ou até nessas outras dúvidas que surgem pontuais de crédito e tal, se vai ser através da resposta à consulta, como tem sido feito já no site oficial, ou se o próprio governo pretende apresentar alguma melhoria ao projeto de lei, alguma inclusão, qual seria a sua posição sobre isso? A gente tem alguma mediação ou é só eu começar a responder? Não, Vocês fica à sabem? vontade. Vamos fazer da maneira mais informal possível. Tá jóia, então, tá bom. Obrigada, Lina, um prazer revê-la, entre aspas, né, pelo vídeo. Acho que a Lina tocou nos principais pontos que estavam, inclusive, no texto, né, que a OAB entregou para o presidente da Câmara e também para mim, acho que a semana retrasada, né, então vou endereçar aqui na ordem. A alíquota de 12%, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com a surpresa. Por quê? Porque sempre que a gente anunciou a reforma, a gente disse que a alíquota ficaria entre 11% e 12%, a depender dos regimes diferenciados que fossem mantidos, né? Então, a alíquota de 12% é uma alíquota calculada para repor exatamente a arrecadação atual. É claro que é uma estimativa, né? E se arrecadar mais, o ministro não só se comprometeu a reduzir outro tributo ou a própria CBS, como ele disse na audiência pública da Comissão Mista na semana retrasada, que se os cálculos fossem contestados e se chegasse a uma expectativa distinta, que no próprio PL esse ajuste já seria feito. E aí, com relação aos critérios, Lina, eles acabaram sendo expostos numa entrevista que o Claudemir Malaquias, que é o chefe do CETAD, né, que é o órgão da Receita que faz esses cálculos, numa reportagem que o Ribamar Oliveira publicou no Valor Econômico há umas 2 semanas. Mas, basicamente, como é que esse cálculo foi feito? Além do cálculo por fora, que daria uma alíquota ali de entre 10,2% e 10,4%, né, depende um pouquinho da atividade, esse 1,5 ponto percentual a mais, ele diz respeito à restrição de base, como você colocou, a gente não tributa mais receitas financeiras, juros sobre capital próprio, dividendos. Dividendos, na verdade, já não eram, né, tributados nem método de equivalência patrimonial. Eram mais as receitas financeiras decorrentes de alguns casos de variação cambial na liquidação, alguns casos pelo regime de competência, quando se adotava o mesmo critério para o IR, aplicações financeiras, né? Então, essa restrição de base, claro, fez a gente perder a arrecadação, mas ganhar em segurança jurídica, como eu tenho dito. Que mais, digamos, diminui a base, consequentemente aumenta a alíquota? A Zona Franca de Manaus, Simples Nacional, as pessoas físicas que não são contribuintes da CBS no agronegócio e no transporte autônomo. Então, essas são bases, além da questão do crédito financeiro. A gente publicou, o Claudemir publicou nessa reportagem do Ribamar, o valor dos benefícios extintos e mantidos, né, esses principais. Então, por exemplo, foram extintos 67 bilhões em benefícios fiscais, mas foram mantidos ainda por razões técnicas e constitucionais, como a gente já explicou algumas vezes, 55 bi. Então, 55 bi de incentivos mantidos são 55 bi a menos na base, né? O que faz com que a alíquota tenha que subir. E assim vai acontecer para cada regime especial que for pedido e for eventualmente aberta uma exceção no Congresso. Então, eu acho não, na verdade, mais do que isso, a gente está muito aberto
a um cálculo a ser escrutinado, esse cálculo ser escrutinado e diminuir a alíquota, porque, de fato, em nenhum momento das reuniões de reforma tributária que nós temos feito internamente no Ministério, houve alguma intenção de aumento de carga tributária, inclusive por conta da pandemia e da situação fiscal do país, que não é fácil, mas em nenhum momento isso foi um assunto sequer cogitado. Então, acho difícil que o governo ofereça resistência ao ajuste dessa alíquota, quer agora, quer mais para frente. Com relação ao prazo da devolução de créditos acumulados, a gente não se manifesta contra, na verdade aquilo que ficou na lei foi o padrão, né? Você pede de 3 em 3 meses, agora sem qualquer restrição, pode ser em razão de exportação ou em razão de investimentos. E por que a Receita Federal, pelo que eu acompanhei também, não se opõe a esse prazo? Porque as situações vão ser muito residuais e o crédito é financeiro, facilitando muito a fiscalização da origem desses créditos, né? Então, por que as situações são residuais e restritas à exportação e investimentos? Porque com a alíquota uniforme de 12% e incidência sobre base ampla, bens e serviços, é impossível você acumular crédito, que não fazendo mais compras do que compras num determinado momento e vendas num momento mais para frente, numa fase pré-operacional. Fora essa situação, é impossível acumular crédito, né? Então, são muitos menos situações que a Receita Federal vai ter que analisar. Além disso, a nota fiscal eletrônica e o crédito financeiro facilitam muito a homologação desse crédito, porque hoje a Receita Federal tem que definir o que é insumo, depois aceitar uma definição subjetiva de insumo, para ir na empresa, fiscalizar para ver se aquilo é essencial para o processo produtivo, enfim. É um trabalho assim que não dá para explicar o quão subjetivo, para além de braçal, ele é. Então, nesse aspecto, me parece bastante óbvia a devolução em tempo. Até porque caixa nunca foi um obstáculo à devolução de crédito no caso do Tesouro, nunca foi. Esse é um problema dos estados, não é um problema da União. Realmente, no caso da União, inclusive a gente viu devolução de crédito no meio da pandemia, de tributo pago indevidamente. Então, não é um problema de caixa, é muito mais uma questão de objetividade na fiscalização para que os agentes fiscais fiquem mais confortáveis em homologar o crédito. E aí, o poder liberatório, né, como se chama, ou seja, poder transferir ou não crédito, também não me parece um problema. De novo, é uma situação muito residual, né? Se você não for exportador e se você não fizer investimentos em fase pré-operacional, não tem como acumular crédito. E mesmo nessa fase, se você tiver imposto de renda de fonte, ou se você tiver contribuição patronal, contribuição INSS, né, contribuição previdenciária, também pode compensar com qualquer tributo. Então, ainda que você não tenha a operação, você tem alguns executivos, né, contratados, você pode ter alguns empregados, enfim. Então, é bastante residual essa situação, mas não me parece um problema a transferência de crédito. A gente só achou desnecessário. Com relação ao ônus econômico para o adquirente, Lina, eu já manifestei a minha posição que não encontro nenhum óbice do ponto de vista tributário, né, dessa obrigação de repasse do ônus econômico ao adquirente. Eu acho que a gente tem uma norma, na verdade, de direito privado para ser discutida, e aí uma questão de como é que se desenha essa intervenção do Estado nos contratos, que eu acho que não é muito simples, mas eu acho válida a discussão para evitar desgaste entre clientes e fornecedores. Não é nenhum problema, é uma norma de direito privado, como eu disse. Então, a gente acha que esse tema pode ser tocado, com certeza. E aí, já emendando, claro que pode ser um ajuste no PL. A gente não está... o que a gente está procurando fazer é não falar sobre o que vai vir expressamente no PL ou não, como ajuste, até porque isso está no Congresso, né? Não é mais uma matéria do Executivo. Mas a gente está procurando esclarecer os pontos, porque as pessoas não têm ideia de como tentar deixar as coisas mais claras vai tornar a legislação mais complexa. A versão anterior da reforma do PIS/COFINS tinha vazado, né, quero dizer, antes desse governo, e a gente lembra como ela era extensa e complexa.
Por quê? Porque se procurou manter um excesso de regras, não só mais regimes especiais do que a gente manteve, mas também uma tentativa de explicitação de exclusões de base, direito de crédito, que, na verdade, prejudicam a segurança jurídica, porque quanto mais palavras, quanto mais esclarecimentos, mais dúvidas, né? Então, imagine o seguinte, eu vou fazer uma lista do que do que não compõe a receita bruta. Então, faz uma lista do dividendo, MEP, etc. Aparece alguma coisa nova que não está na lista, já começa a discussão, né? Então, eu vejo que a gente não deveria amarrar a legislação, a gente deveria procurar reforçar os princípios da legislação, reforçar a exposição de motivos, reforçar o diálogo, pareceres normativos. Eu tenho conversado já com a Receita sobre isso. Não que a gente não queira ou não esteja disposto a propor alterações ou concordar com alterações do Congresso, mas eu acho que a gente tem que diferenciar aquilo que realmente precisa ser ajustado daquilo que a gente acha que colocando vai trazer mais segurança jurídica, porque eu confesso que eu tenho uma posição um pouquinho diferente nesse aspecto. Com relação a regime de caixa, Aline, eu acho maravilhoso um IVA no regime de caixa. Em nenhum lugar do mundo que eu conheça tem. Eu acho que é um sonho de consumo, né? Um crédito e débito pelo regime de caixa. Agora, eu duvido que a gente esteja preparado para isso do ponto de vista tecnológico, né? Acho que não tem como a gente fazer coincidir o IVA. Com o vencimento da fatura, sim, já é assim hoje, mas com o pagamento da fatura é muito complicado, porque a gente teria que adotar o mesmo regime para o crédito. E aí, como é que a gente faz para ter o crédito por competência e o débito por caixa? Não dá, a gente transformou o imposto em tributo mais sujeito à regra de apuração de renda do que de consumo, né? Porque a regra de consumo independe do pagamento, né? Que é a lógica do IVA. Então, não que a gente seja avesso, mas eu acho que a gente não está pronto para isso. Mas se a gente tiver, obviamente não é uma oposição do Congresso, do governo, ter um IVA no regime de caixa. Só me parece realmente um pouco precipitado. Por fim, com relação à receita de terceiros, eu dei 10 anos de aula de PiscoFins, e essa era uma das aulas, era só para isso, né? Então, a gente discutia a questão dos valores no caso de locação de automóveis, os valores que eu recebia a título de seguro, os valores que eu recebia a título de reposição de conserto, ou a título de indenização pelo não reposição de combustível, tinha o caso da terceirização de mão de obra, enfim, teve vários casos que perderam, na verdade, né, no STJ, e vários casos que ganharam também. Esse caso da locação é um exemplo de que deveria ser excluído da base, era um caso de ISS. Agora, o que eu dizia na minha aula é o seguinte, é que esse é um pseudo-problema. Por que ele é um pseudo-problema? Porque o problema da receita de terceiro era a tributação cumulativa, né? Então, hoje, com a tributação plenamente não cumulativa, ainda que você registre um valor como receita, do ponto de vista contábil, esse pagamento que você está fazendo para terceiro com incidência da CBS, ele gera crédito integral, né, que é o caso da terceirização de mão de obra, por exemplo. Então, essa questão da exclusão da base de cálculo me parecia um problema de duas ordens, um de cumulatividade e o outro de delimitação da base, né? Eu acho que agora ficou claro que a base de incidência é o valor adicionado. Com essa clareza da tributação do valor adicionado, a gente não pode mais discutir se a gente exclui ou não mão de obra, porque a mão de obra é a maior parte do valor adicionado, né? Então, eu senti que a gente conseguiu atacar esse problema na raiz da receita de terceiros. Mas estou aberta, lógico, a discutir o assunto. Lina, anotei 8 perguntas aqui, acho que eu respondi todas, mas fico aberta para a gente continuar aqui o debate até o 12:30, né, que a gente vai. Obrigado, Vanessa. Eu vou tentar ser bastante rápido, porque a gente está com várias perguntas aqui agora e muitos assuntos para a gente abordar, né? Eu queria só insistir um pouquinho nessa questão da alíquota, para a gente falar da acoplagem, né? Quer dizer, o que a gente vê é que o governo federal trata com tranquilidade a possibilidade da acoplagem da CBS com o IVA das PECs. Mas, e aí, me parece que há dois problemas. Primeiro, a alíquota, né? Porque se a gente for acoplar com um IBS de 14, mais ou menos, para os estados,
mais 3 ou 4 dos municípios, a gente vai para um IVA de 30, né? O que parece que nos leva para um IVA alto demais. E, em segundo lugar, uma das ideias que gera, assim, acho que uma certa tranquilidade na sociedade sobre as PECs é a fase de transição, como você sabe, de 10 anos na PEC 45 e de 5 anos na 110. Então, eu acho que isso gera, na maioria das pessoas, um sentimento de que, ainda que possa haver uma mudança drástica de tributação, a gente tem um soft landing, né? Tem bastante tempo para fazer aquela mudança, adaptar. No caso da CBS, a mudança é abrupta, né? Então, eu queria te ouvir, no particular, de 2 aspectos. Primeiro, se, na verdade, a CBS não inviabiliza a acoplagem com o IBS, quer na alíquota, quer na transição. E o segundo ponto é o seguinte, é certo que a CBS, ela, como você explicou ainda há pouco, é neutra sob a ótica da arrecadação, mas ela aumenta muito para alguns e melhora para outros. Vou dar o exemplo óbvio de quem está hoje, prestador de serviços, que pagam, via de regra, 3,65 e vão para 12 com muito pouco crédito. Então, para esses contribuintes, o aumento é brutal, né? E aí a pergunta que eu te faço nesse sentido é, num momento de um verdadeiro drama econômico, né, de uma depressão mesmo na economia, será que é razoável a gente aumentar tanto a tributação de prestadores de serviços nesse momento, desacompanhada dos benefícios que uma reforma estrutural que congregue os 3 entes federados poderia nos proporcionar? Com relação à acoplagem, é que eu acho que as PECs, a 110 e a 45, são distintas nesse aspecto, né? A PEC 110 não fala muito de como vai ser formada a alíquota, então é um pouco difícil de saber no sistema da PEC 110 como é que ficaria essa acoplagem, mas na PEC 45, essa acoplagem, ela é neutra. Então, na verdade, a gente não pode pegar os 12% da CBS e somar a expectativa de 14 dos estados e somar mais entre 2 a 5 dos municípios. Na verdade, é assim. O IBS, ele entrando em vigor, ele é cobrado lá com uma alíquota de 1% nos 2 primeiros anos, e está até se discutindo agora se vai precisar disso, já que vai ter já a CBS, se for o caso, né? Mas, enfim, ele entra em vigor nos primeiros 2 anos como uma alíquota de teste de 1%, já se reduzindo, numa estimativa, claro, proporcionalmente era a alíquota da COFINS, agora poderia ser a de CBS, porque, na verdade, o dinheiro não tem carimbo, né? Então, quer entre a título de IBS, quer entre a título de CBS, é irrelevante. E aí, ao longo do tempo, que no tempo original eram 8 anos, as alíquotas nominais dos tributos, elas se reduzem em 1/8, e essa arrecadação é compensada no IBS, que é a alíquota estimada. Então, o que acontece? Se eu estiver arrecadando mais a título de CBS com essa alíquota, significa que a alíquota nova do IBS também vai ser menor. Então, para o contribuinte não muda, né? Então, a alíquota final do IVA nacional vai ser esse equilíbrio ao longo do tempo, até o 10º ano, para a gente tentar entender quanto que de IBS precisa ser arrecadado para repor a arrecadação atual dos 5 tributos nos 3 entes federativos, né? E aí há várias estimativas, o IPEA tem uma de 26, alguma coisa, o CECIF tem a estimativa de 25, e de fato fazer essa estimativa é difícil, porque você tem que fazer a estimativa com dados de consumo, né? Para você tentar entender o potencial de arrecadação do tributo, não mais na origem, mas efetivamente no destino, onde está o consumidor final. Então é difícil fazer esse cálculo. E então está se tentando fazer esse cálculo a partir do método que a gente usou para a CBS. Então, quanto eu arrecado hoje, quanto eu vou arrecadar. Mas é muito difícil, especialmente por conta do ICMS, porque o ICMS, você não tem clareza do valor da renúncia fiscal, você tem muitas peculiaridades, então é muito difícil fazer esse cálculo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se a alíquota de 12 da CBS estiver superestimada, a alíquota do IBS vai dar menor do que ela seria necessária para repor a arrecadação, porque eu já estou arrecadando, entre aspas, mais, o que eu não acredito que seja. E outra coisa importante, a alíquota de 12 da CBS não é uma alíquota de 12 do IBS. Por quê? Porque, como eu disse, a alíquota de 12 tem Zona Franca de Manaus, tem Simples Nacional, tem as pessoas físicas que não são contribuintes no agronegócio, no transportador autônomo, enfim, isso só para falar dos maiores, né? Então, veja,
só a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional são os 2 maiores gastos tributários. Então, não tem como a gente negar que tirá-los da base, como a gente teve que tirar na CBS, por questões constitucionais, acabou aumentando a alíquota. Então, eu acho que a gente teria que fazer uma conta, talvez mais próximo dos 10,4, 10,2 que foram anunciados, considerando basicamente um cálculo por fora. Tá? E seria uma alíquota, digamos, sobre uma base ampla. E aí, a gente entra nessa questão dos setores, né? É uma alíquota que vai onerar muitos setores e tal. Embora isso seja difícil de prever por conta de toda uma alteração nas cadeias, nas intersecções da economia e também com as perspectivas de crescimento econômico, a gente não está... Essa é uma discussão que não é uma discussão propriamente de reforma tributária. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma discussão de reforma tributária na atual situação fiscal do Brasil é uma discussão sobre desenho, né? Como é que o sistema tributário é mais neutro, é mais justo, é mais simples e favorece o crescimento econômico. Então, isso é uma discussão de reforma. A alíquota final é uma discussão muito mais de distribuição. Então, enfim, se a gente entender que alguns setores precisam de uma transição maior, né, como foi o caso do documento da OAB, ou precisam de uma alíquota menor, ainda que por um tempo, essa é uma questão difícil de opinar, porque do ponto de vista de governo federal, a gente não pode reduzir a arrecadação, né? Senão a gente vai, enfim, para um buraco, infelizmente, talvez sem volta. Então, acho que nesse momento a discussão é mais de quem vai pagar mais para eventualmente alguém começar pagando menos. E mais do que isso, eu acho que a gente só precisa ter consciência do seguinte: as diferenciações são a raiz das dúvidas e do contencioso, né? Então, quando você faz alguma diferenciação, eu vou dar um exemplo: saúde, um clássico, né? A gente acha que definir saúde como um serviço que teria um tratamento diferenciado é simples, mas como advogados aqui a gente sabe que não é. Aí o dentista e os procedimentos estéticos e o psicólogo, aí depois vem a questão da educação, mas a educação profissional, sim, mestrado, doutorado é só educação básica, enfim, tem toda uma discussão de definição que vai trazer complexidade para o sistema tributário. Não é só um trade-off, a gente só precisa escolher, né? E com relação à depressão econômica, né, a crise econômica que a gente está vivendo, como colocou bem o Bishara, a gente vê a reforma tributária como uma medida de médio e longo prazo que não dispensa as medidas de curto prazo. Então, por exemplo, as medidas de crédito que estão sendo muito bem sucedidas por parte do Banco Central e do Congresso, elas de algum modo buscam dar esse fôlego, né, financeiro para as empresas, assim como as normas estão sendo discutidas com relação à renegociação de contratos e etc. Então, as medidas de curto prazo seguem sendo tomadas, assim como o auxílio emergencial. Agora, a gente não pode deixar de adotar medidas de médio e longo prazo, ou seja, que vão entrar em vigor daqui a um tempo, mas mais do que isso, que vão fazer a economia efetivamente crescer daqui a algum tempo, porque esse momento, por incrível que pareça, é um momento propício para discutir reformas estruturais, né? Senão a gente vai voltar ali para aquele crescimento mais ou menos e perdemos a oportunidade de, num estado de reformulação da economia, da organização da atividade econômica, olhar para o caminho correto em termos de desenvolvimento sustentado. Vou fazer uma pergunta agora, Vanessa, do setor imobiliário. São 2 perguntas, imobiliário e construção civil. Eu acho que você já as conhece, porque eu estive falando com o Ricardo Lacaz, eu acho que ele já repassou para você, mas se for possível esclarecer esses 2 pontos. O primeiro é com relação a condomínios comerciais, porque a legislação, o PL prevê a não incidência para as pessoas físicas, né? E só equipara aquelas da legislação do IR. E os condomínios comerciais não estariam equiparados na legislação do IR, mas não ficou muito claro se eles também estariam
excluídos da incidência da CBS, a exemplo dos shopping centers, dentre outros. E o segundo seria mais ou menos dentro dessa mesma lógica, o PL excluiu também da incidência da CBS os imóveis residenciais novo usado para pessoa natural. Mas só queria deixar claro se aí dentro de imóvel residencial também estão os lotes residenciais. Acho que dentro da lógica da incidência do IVA e de todo a exposição de motivos, me parece que sim, para ambas, só que queria te escutar a respeito. Lina, o que exatamente dos condomínios comerciais? Porque, por exemplo, no caso do shopping, obviamente que provavelmente as pessoas do setor imobiliário entendem isso em mais detalhes do que eu. Então, eu vou te dar a minha percepção de como eu vou encarar a pergunta. Num shopping center, você tem diversos serviços contratados, né, o shopping em si, né, e aí todos esses serviços dariam direito de crédito, considerando que o condomínio, nesse caso, teria um CNPJ, tá? Não seria um condomínio do tipo residencial, aufere as receitas de locação dos espaços, né, que seriam tributadas porque é exatamente a atividade principal disso. Agora, quando você é organizado como condomínio, em princípio, você precisa prestar o serviço em nome de alguém, né? Então, por exemplo, nos condomínios residenciais, você tem uma empresa contratada, um terceiro, que, na verdade, emite uma fatura contra o condomínio. O contribuinte, no final das contas, são os condôminos, como se fosse um fundo, né? Então, os condôminos vão pagar esse 12% nos seus boletos e não tem muito... o condomínio, na verdade, é transparente, né? Porque como é que ele vai se creditar, para que ele vai se creditar de um valor ou se debitar de um valor, se, na verdade, ele funciona como intermediário. Então, acho que precisa esclarecer um pouco melhor. Eu recebi o e-mail do LaCasa, mas ainda não conseguia ler com toda a atenção que é necessária, mas a gente precisa entender se o condomínio ele vai adotar... Espera só um minutinho. Vitor, já está no telefone, desculpa. A gente precisa entender se os condomínios vão funcionar como esse intermediário, atuando em nome de alguém, e a gente tem que ver em nome de quem que ele está atuando, em nome de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, e a gente precisa entender essa equiparação por meio de utilização do CNPJ, que existe, por exemplo, no caso dos consórcios, etc. e tal, como é que ela vai se operar no micro, ali na regulamentação. Mas uma coisa a gente não tem dúvida. A ideia da CBS é ser neutra. Então, se o condomínio tiver personalidade jurídica, o CNPJ ele apura débito e crédito. Se ele não tiver, eu olho para quem está consumindo o serviço e olho para quem está prestando o serviço para entender se a contribuição ali é definitiva ou não é definitiva, tá? Acho que essa é a lógica mais importante. E com relação aos imóveis residenciais, os terrenos, na verdade o terreno ele é sempre excluído de qualquer IVA, porque, na verdade, o terreno não se consome, né? Ele nem deprecia, por exemplo. O terreno não é depreciável para fins de imposto de renda. Então, quando vocês estão falando lotes, eu estou entendendo que vocês estão falando do terreno. Então, o terreno, na verdade, ele faz parte do valor do imóvel, né? E ele não tem essa lógica de consumo, né? Então, não teria incidência da CBS, na verdade... no momento da compra do terreno, porque, na verdade, ele é parte desse todo do imóvel. Na verdade, o valor do imóvel com o terreno é maior, o valor do imóvel, já tendo pago o terreno, é menor. Tem uma instrução normativa que até equipara essa questão dos lotes a essa negociação de imóveis. Eu sei que já tem essa instrução normativa, mas, de qualquer modo... Isso está no nosso radar como uma questão a ser debatida e esclarecida ainda. Vanessa, obrigado. Eu também queria aproveitar o teu tempo, agora evoluindo um pouquinho para a gente falar para além de CBS, para te ouvir sobre as outras fases da reforma, né? O ministro Paulo Guedes frequentemente nos informa que adotou a estratégia de mandar a reforma do governo federal fatiada, né? O que, me permita a franqueza, gera um pouco de insegurança nos contribuintes, porque dá a impressão
que a gente não sabe o que está no porvir, né? Então, várias coisas já foram anunciadas, como, por exemplo, a ideia do fim das deduções com saúde e educação, mexidas no lucro presumido, questão do dividendo. Mais recentemente, eu vi você se manifestando sobre a questão do tributo verde. O Jornal Valor Econômico de hoje traz informações novas também sobre o escopo do IS, né, do imposto seletivo. Então, eu queria ver o que você pode nos adiantar sobre as próximas etapas e também te perguntar se não seria melhor, em prol da transparência do debate, Sem dúvida alguma, o contra é esse que você colocou, né? A gente fica esperando pelos próximos passos, mas o a favor é que a gente consegue discutir com bastante profundidade, como está sendo o caso da CBS, todas as situações específicas, como fazer uma boa transição, como mitigar impactos, o que foi recebido de maneira adequada, o que precisa ajustar. Então, por um lado, isso é bom, né? O nível de detalhe com que a gente consegue discutir. Agora, falando do lado ruim, né, que seria essa expectativa, eu acho que ela também seria ruim se a gente tivesse enviado tudo de uma vez. O que eu quero dizer? Pela CBS dá para perceber um nível de detalhamento, estudo e de narrativa que você tem que construir para conversar efetivamente, não um nível abstrato e retórico, mas com os vários setores. Então, se a gente enviasse tudo de uma vez, o nível de informação a ser produzida e a capacidade de atendimento dos vários interlocutores para debater também seria menor. E aí, me parece que isso talvez causasse mais insegurança. É um assunto difícil, Bichara, eu não sei te dizer exatamente qual é o correto, mas na nossa avaliação, inclusive para permitir que os agentes econômicos se organizem, uma medida de cada vez nos pareceu mais adequada, inclusive a avaliação da SPE também foi essa. Agora, o que a gente não consegue evitar é um pouco dessa especulação da imprensa, né? Então, como a gente tem um gargalo, uma discussão agora sobre as questões ambientais, mesmo que a gente não tenha anunciado nada, essa história do tributo verde aparece, né? A questão da desoneração da folha também é inevitável porque o setor de serviços gostaria de atrelar a discussão do IVA à desoneração da folha. Então, é difícil evitar essas especulações, mas o que a gente pode garantir é que nada vai ser feito com a intenção de entrar em vigor rapidamente, ou seja, tudo que vai ser feito vai ter esse tempo de amadurecimento, debate, além do próprio princípio da anterioridade, né? Então, acho que essa foi a decisão que a gente tomou. Essas foram as razões, né, pelas quais a gente tomou essa decisão de fatiar. E aí você podia adiantar para a gente só alguma coisa, lógico, na medida do possível, né? Sobre alguma coisa sobre as próximas fases? Tem alguma coisa que já está, que não está mais, cuja informação não esteja mais embargada? Não, ainda não. Desculpe. Vanessa, aproveitando aqui o gancho do Bichara, e sobre CPMF? Bom, não é CPMF, como o ministro Paulo Guedes costuma dizer, mas, enfim, popularmente vem se falando da nova CPMF. Qual é sua, enfim, o que você tem visto aí? Qual é a sua postura com relação a esse trade-off da desoneração da folha versus instituição de um tributo? Ele é realmente só sobre transações digitais? Ele é mais abrangente? A gente tem essa dúvida. Se fosse só sobre transações digitais, me parece que a receita, que potencial arrecadatória, ela é muito inferior àquilo que precisaria substituir para, de fato, desonerar mais a folha. Então, coloca um pouquinho aí a sua visão sobre esse tema para a gente, por favor.
Lina, como eu adiantei para o Bichara, a ideia é a gente trazer esses detalhes mais próximo da data do envio, exatamente para evitar esse tipo de especulação. Então, por enquanto, a gente está evitando falar desse assunto, porque causa mais insegurança do que segurança. Então, próximo do envio, como foi o caso da CBS, né, cujo projeto não vazou, cujas informações que foram discutidas em audiência e eventos e as promessas, digamos assim, foram cumpridas, a gente quer criar esse mesmo ambiente de certeza antes do envio da proposta. Então, por isso que a gente vai deixar os detalhes para anunciar um pouquinho mais perto. Esse tema sem querer insistir, né, Vanessa? Sem querer, esse tema da CPMF gera uma insegurança grande, porque aparentemente há um certo dissenso dentro do próprio governo sobre isso, né? Então, falando enquanto alguém que lida com contribuinte todo dia, isso gera muita insegurança, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê você dando as explicações técnicas e consistentes, a gente vê outras pessoas no Ministério da Fazenda defendendo CPMF se manifestando contra o IVA, né? Então, assim, para o contribuinte fica uma coisa... Fica um pouco inseguro, né? Assim, hoje em dia, eu também quero retomar aquela tua última resposta, só para te dizer que, nesse particular de soltando em tranches, né, a reforma, eu entendo plenamente a tua colocação e acho que ela faz todo sentido, no sentido de que a gente pode ter um debate mais claro, mais profundo. Mas, por outro lado, gera muita insegurança. Imagina um investidor estrangeiro hoje pergunta para a gente se a tributação de dividendo no Brasil. A resposta é, não sei, a gente tem que esperar, né? Então, enfim, isso gera muita preocupação. E aí, pegando um gancho nesse assunto do dividendo, eu também queria te fazer uma pergunta a respeito desse ponto que, como você bem sabe, é muito polêmico, né? E causa muita preocupação em uma vasta gama de contribuintes. Mas o que eu quero te perguntar basicamente é o seguinte, parece que está dado já que a eventual tributação do dividendo virá acompanhada de uma redução respectiva na tributação corporativa, né? Até está no projeto, né, do senador Jorge Cajuru, e o que naturalmente parece uma coisa muito inteligente, né? Porque deixando parte do dinheiro no caixa das empresas, se ele for reinvestido, se ele for utilizado para gerar emprego, vai estar submetido a uma tributação menor. Acho que é uma ideia muito louvável. O curioso é que quando se fala da redução da tributação corporativa respectiva, se usa sempre o exemplo de 34, né? Então, eu vou baixar de 34 para 20, criar um dividendo de 15, vai dar mais ou menos no mesmo. Mas ninguém fala dos contribuintes que estão no presumido nesse momento, né? Então, eu queria saber, claro, se você puder adiantar alguma coisa para nós, se não puder, a gente entende plenamente, se o debate sobre o tratamento do dividendo de quem está no presumido está contemplado nessa ideia de redução do IR corporativo ou não. Na verdade, bicha, acho que quando a gente fala da alíquota de 34, ela é uma alíquota de 34 também para o presumido. Na verdade, a alíquota não muda, né? Acho que a grande diferença é que não é só do lucro presumido, mas no lucro presumido e no simples ela é uma diferença maior. Entre o lucro contábil distribuível e o lucro tributável, né? Então, hoje, a parte do lucro que é distribuída, mas não foi previamente tributada, inclusive por alguma razão nas empresas de lucro real, ela acaba ou tornando a alíquota efetiva geral menor, né? Ou tornando a alíquota, digamos, gerando uma dupla não tributação, né? O lucro não foi tributado na pessoa jurídica e não será tributado na pessoa física. Então, o objetivo é equalizar a tributação da renda olhando para a capacidade contributiva das pessoas, não mais para o modelo de empresa, né? Então, todo o tributo pago na empresa seria uma antecipação ajustável conforme a renda recebida pelas pessoas. Então, hoje, se você for pensar, você tem acionistas que recebem 10 mil reais e acionistas que recebem 50 mil reais pagando o mesmo tributo, né? Porque está tudo concentrado na pessoa jurídica. E eu adotando um modelo mais parecido com o resto do mundo, a gente consegue um nível de justiça fiscal maior, que é, aliás, uma razão pela qual a gente tem sido muito criticado por não ter enviado ainda essa proposta, né? Porque seria uma proposta que traria mais equidade para o nosso sistema e ainda não foi enviada. Mas a lógica é essa, tentar não fazer mais diferenciação com base no sistema de tributação da pessoa jurídica e considerar sempre um imposto pago por antecipação, né? Para trazer uma maior equidade para as pessoas físicas, no fim das contas, né? E deixando a atividade econômica
sendo exercida de maneira menos onerosa. Então, acho que essa aqui que é a lógica, é tratar mais essa questão da base e menos a da alíquota. Acho que seu microfone está no mudo. Aproveitando aqui o... Gente, eu só tenho mais 2 minutinhos, porque eu tenho uma reunião logo em seguida, tá? Desculpem. Então vou aproveitar para fazer 2 perguntas do setor de seguros e resseguros. Uma diz respeito à não incidência da CBS sobre operação de cessão e licenciamento de marcas e patentes. Então, há uma insegurança com relação à ampliação do conceito trazido no artigo 61 do PL, incluindo a cessão e o licenciamento de direitos, inclusive intangíveis. Então, como ficaria? Vai incidir a CBS sobre essa operação de licenciamento, de cessão e licenciamento de uso de marcas e patentes? E a outra com relação à CBS sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior. Antigamente tinha aquela redação da 10865 que trazia uma redução da base de cálculo para 15%, e o PL não trouxe essa redução. Então, haveria essa possibilidade de incluir essa redução ou, de fato, vai haver esse aumento da alíquota da CBS, ou melhor, da base de cálculo da CBS sobre prêmios de resseguros cedidos ao exterior? Lina, eu recebi seu e-mail sobre esse assunto dos seguros, a gente já está analisando, mas, de novo, acho que a lógica que é importante a gente reiterar é que, mesmo com cálculo diferenciado, no caso das instituições financeiras e das seguradoras, o objetivo é tributar o valor adicionado. Então, os prêmios têm que ser tributados, mas as indenizações, de um modo geral, têm que ser deduzidas. Então, a situação do resseguro é uma situação meio que de dupla incidência, né? Pelo menos pelo que eu entendi até agora. Então, você teria primeiro o recebimento do prêmio do segurado e depois você teria um resseguro, né? Exatamente uma parte do seguro feita usualmente no exterior pela capacidade do mercado nacional e etc. Enfim, é um mercado com muitas especificidades, acho que a gente precisa conversar sobre ele com um pouquinho mais de tempo e acho interessante, não sei quem te fez a pergunta, mas acho interessante pedir uma audiência no Ministério para a gente conversar exatamente sobre o modo de operação, o resseguro, o co-seguro, acho que tem muitas modalidades, que é diferente, por exemplo, de seguro de vida, então acho que o seguro tem muitas peculiaridades que a gente precisa de uma audiência específica para conversar. Sobre a cessão e o licenciamento de direito de uso de marca, intangíveis, veja, como a gente colocou, a CBS é um tributo sobre consumo. Então, ela tem que incidir sobre o consumo de qualquer coisa. Quando a gente está falando de cessão e licenciamento de direito de uso de marca nas operações B2B, é relativamente irrelevante, porque, de novo, né, você paga a CBS e se acredita. Então, eu acho que essa é uma discussão que prejudica, a não incidência, prejudica as operações B2B. Se você não paga, você gera cumulatividade no sistema, né? Então, me parece que no B2B, a incidência garante a neutralidade da carga tributária, senão você vai acabar arrecadando mais. E no B2C, o que eu tenho colocado se justifica ainda uma interpretação restritiva do conceito de serviço, considerando que uma erosão de base na tributação do consumo vai fazer com que a gente pague mais em outras coisas. Então, a gente pode dizer que a gente não vai pagar na contratação do serviço de nuvem do Dropbox, mas, por outro lado, você vai pagar mais na geladeira, no sapato, na roupa. Assim, de algum lugar a arrecadação vem. Me parece mais justo e razoável, de acordo com o princípio da isonomia, que qualquer tipo de serviço com conceito restrito ou amplo tem incidência da CBS, né? Mas, enfim, juridicamente eu compreendo muito bem os detalhes. Vanessa, então, eu acho que a gente já pode se encaminhar para encerrar. Em respeito ao teu tempo, queria mais uma vez agradecer a tua presença, dizer que ficaram aqui inúmeras perguntas que, infelizmente, a gente não teve tempo de intervenção, enfim, depois a gente tenta responder de alguma maneira. E já, como o assunto é realmente polêmico e muito amplo, já deixar você convidada para uma próxima rodada, qualquer dia desse aqui com a LAI, vai ser um prazer. E queria reiterar, em nome da LAI, nosso agradecimento, não só pela sua presença, mas sobretudo pelo debate franco, desabrido, técnico. Sem dúvida, acho que o fato de você estar à frente
desse assunto e ter essa postura tão franca, tão aberta, é uma segurança para os contribuintes que, de qualquer maneira, pelo menos um bom debate, um debate técnico, efetivo, a gente vai conseguir ter com o governo federal. Lina, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, acabou que ficou muita coisa na pauta, mas, como eu disse, tanto você quanto a Vanessa já estão convidadas para uma próxima rodada aqui com a gente. Muito obrigado a vocês duas. Obrigada, Lina. Muito obrigada, Bichara, pelo convite. Na verdade, vocês não precisam agradecer, isso é parte importante do meu trabalho, estar dialogando com a sociedade para poder explicar as razões das nossas decisões. Desculpa, Lina, acho que eu te interrompi. Imagina, você primeiro. É muito bom estar aqui escutando e espero que a gente se encontre mais vezes e continue tirando essas dúvidas. É sempre muito esclarecedor. Foi um prazer, estou à disposição da LAI. Com certeza. Eu também. Obrigada, viu? Obrigado a todos.